A ministra do Trabalho da Espanha quer dar um benefício estatal de 20 mil euros para os jovens espanhóis. Agora, adivinha quem vai pagar essa conta? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A inusitada proposta, para não dizer outra coisa, foi feita por Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e Economia Social da Espanha e também vice-primeira-ministra do país. A burocrata, que tem um notório passado em partidos comunistas, propôs a ideia de uma herança universal a ser destinada aos jovens do país. A expectativa é de que pelo menos 500 mil de cidadãos espanhóis recebam esse benefício, caso a proposta seja aprovada. O seu objetivo, é claro, é criar uma solução para o problema da desigualdade de renda na sociedade espanhola. Segundo a medida, seria criada uma herança automática, ou seja, seria um bônus na prática, de 20 mil euros a ser concedido para jovens entre 18 e 23 anos. A ideia dessa herança seria garantir o futuro desses jovens independentemente de suas origens familiares. Em outras palavras, o objetivo seria equalizar as oportunidades entre jovens de diferentes origens familiares e de renda. Segundo a ministra, seu projeto tem a finalidade de deixar que os jovens tenham um futuro e dar-lhes oportunidade de estudar ou de abrir um negócio. Os jovens beneficiários dessa herança seriam acompanhados por uma rede de apoio administrativo a ser desenvolvida pelo governo espanhol. Essa rede ajudaria esses jovens a aplicar essa grana recebida, equivalente a mais de 100 mil reais, em uma formação acadêmica ou então na abertura de um negócio próprio. Ambas as situações, de acordo com a burocrata espanhola, seriam capazes de proporcionar aos jovens maiores chances de progresso em seu futuro profissional. Essa ideia é tão estapafúrdia que todo mundo a rejeitou, desde a esquerda, que forma a base do governo, até mesmo a direita política, que forma a oposição. Aliás, os políticos de esquerda afirmaram, inclusive, que o governo deveria se preocupar com os reais problemas do país, como a alta taxa de desemprego e o baixo crescimento econômico. Já uma colega de ministério de Yolanda, Nadia Calvinho, ministra da Economia do país, também criticou a proposta. Segundo suas palavras, quem dá esse tipo de ideia tem que dizer de onde vai vir a grana. Afinal de contas, o orçamento do país está mais do que estrangulado, e desde que a esquerda tomou o poder em 2018, a dívida pública espanhola se aproximou ameaçadoramente dos 200% do PIB. Ou seja, não dá para ficar gastando dinheiro sem motivo. É óbvio para qualquer um que não existe herança universal grátis. Contudo, Yolanda Díaz deu uma brilhante solução para essa questão, que segundo seus cálculos certamente subestimados, vai custar a bagatela de 10 bilhões de euros. Para a burocrata, basta o governo espanhol taxar os mais ricos e voilá! Ou melhor, listo! A mágica estará feita. A proposta de Yolanda é que todos os espanhóis que tenham renda superior a 3 milhões de euros por ano sejam tributados, para bancar essa tal de herança universal. Os números propostos pela ministra representam um inacreditável 0,8% do PIB da Espanha. Ou seja, de toda a riqueza produzida no país, a serem gastos com uma ideia tonta, de uma baranga desmiolada. Como era de se esperar, a solução genial proposta por Yolanda é de roubar uns para dar para os outros, e chamar isso de justiça social. Isso, senhoras e senhores, é o funcionamento do Estado em sua forma mais pura. A coisa toda é tão absurda que o vídeo poderia terminar por aqui. Contudo, como libertários, devemos pontuar um problema que não foi criado nem pela esquerda nem pela direita da Espanha: o problema dos incentivos. Como nos ensina Friedrich Bastiat, toda ação estatal tem um efeito imediato, que é mais visível. Porém, na sequência, surge uma série de outros efeitos que não são facilmente percebidos, nem pelos burocratas, nem pela população. Nesse caso específico, o efeito imediato da proposta da ministra Yolanda é a bagatela de 20 mil euros no bolso dos jovens espanhóis. Porém, uma série de eventos danosos decorrem a partir daí. Em primeiro lugar, subsidiar a classe improdutiva da sociedade em detrimento da classe produtiva é sempre um problema. E sim, os jovens tipicamente estão no grupo dos improdutivos. Eles geralmente consomem recursos em larga escala, antes de produzir algo útil para a sociedade. Portanto, tirar recursos da parte produtiva para entregá-los a pessoas que ainda não produzem nada significa punir o produtor em favor do consumidor. No longo prazo, isso representa um incentivo totalmente equivocado. É mais vantajoso ser um jovem sem perspectiva do que trabalhar para futuramente ser taxado pelo Estado. Além disso, como cantaria Freddie Mercury, easy come, easy go. Colocar uma montanha de dinheiro nas mãos dos jovens inexperientes não costuma ser uma boa ideia. 20 mil euros não é pouca grana, e a chance de que esses jovens torrem esse dinheiro sem qualquer benefício real para o país não é nada desprezível. Afinal de contas, eles não trabalharam para ganhar esse dinheiro. E a conta dessa brincadeira precisa ser paga por pessoas ricas, que geralmente fazem parte das famílias bem estruturadas que conseguiram se estabelecer bem do ponto de vista econômico.
Essas famílias precisaram custear uma aposta no futuro de jovens que podem ou não ser qualificados para a administração desse dinheiro. Novamente, esse é um péssimo incentivo. O fato é que, por mais que isso soe cruel, é bom que haja na sociedade jovens com capacidade financeira diferenciada. A sociedade é formada por pessoas com histórias, capacidades e aptidões completamente diferentes. Tratá-los da mesma forma não é apenas injusto do ponto de vista ético, como também é contraproducente do ponto de vista econômico. Quando um jovem possui uma capacidade financeira considerável, isso se deve, na maioria dos casos, à sua família. Famílias bem estruturadas promovem boas condições para os seus filhos. E isso, por sua vez, traz um ótimo incentivo para a sociedade. Os jovens de hoje, vendo essas disparidades de condições, poderão trabalhar para formar uma família estruturada, para que, no futuro, sejam seus filhos os jovens com condições. No longo prazo, a sociedade tende a melhorar, conforme mais pessoas passarem a lutar para dar uma estrutura melhor para seus descendentes. Porém, o Estado perverte esse ritmo natural da nossa sociedade, com esse tipo de intervenção que tem, por suposto objetivo, praticar justiça social. Com suas ações, o Estado anula os prejuízos e os benefícios dos diferentes graus de qualidade familiar. Boas famílias perderão dinheiro, justamente por terem sido capazes de acumular patrimônio ao longo das gerações. E isso será feito em benefício de famílias ruins, que não foram capazes de dar uma boa condição para seus filhos. Fala sério, é possível uma sociedade prosperar com esses incentivos? É claro que a ministra Yolanda não se preocupou com nenhuma dessas questões. Você sabe como funcionam as coisas. Ela é uma política, e políticos não se importam com as repercussões de suas medidas. Não são eles que vão pagar a conta. O grande interesse da ministra, sem dúvidas, é promover a sua imagem, seja entre os apoiadores do governo de esquerda da Espanha, seja entre os jovens que seriam beneficiados nessa história. Afinal de contas, nesse mês de julho, o país fará eleições parlamentares. E sim, Yolanda será candidata à reeleição, pelo partido que ela própria ajudou a fundar. Nada como prometer o impossível para conseguir se eleger, não é mesmo? De qualquer forma, a ideia proposta por Yolanda Dias é tão absurda que certamente não será colocada em prática. Num acontecimento raro, em se tratando de política, a burocrata comunista conseguiu unir tanto a esquerda quanto a direita contra si própria. Porém, isso não muda o fato de que, uma vez que uma ideia estatal estúpida foi proposta, ela nunca morre por completo. Em algum lugar, em alguma parte do mundo, essa ideia será copiada, elogiada e, o pior de tudo, aprovada. Só nos resta torcer para que esse lugar não seja o Brasil. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos e você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.